Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar agora o nosso PET 2, né? Estamos na última semana, semana 4, e vamos dar prosseguimento no assunto sobre revoltas e resistência escrava, né, no Brasil. Hoje nós vamos falar de uma revolta muito importante que marcou aquele período, que é a revolta dos malês, tá? Foi uma revolta muito importante que aconteceu na Bahia e nós vamos nos aprofundar hoje, tá? Quais foram os incentivos para que essa revolta acontecesse? Tá? Vamos entender como é que era a Bahia daquele tempo. Quanto mais coeso etnicamente era um grupo de escravos, maior a chance deles se organizarem. Tá? O que quer dizer isso? Lá na Bahia tinha muitos escravos que cultuavam a religião islâmica. Né? Então, eles se organizaram melhor para compartilhar a religião deles e assim se organizaram. Tá? A formação de famílias entre os escravos diminuía a chance de revoltas. Tá? O que acontece? Os escravos que chegavam dessa região, né, que chegavam com a cultura muçulmana, eles normalmente eram os escravos que não vinham com família, normalmente eram homens sozinhos, né, na idade nova, para poder trabalhar. Então, eles não tinham família, então não tinham vínculos que impedisse eles de fazer uma revolta. Porque normalmente quando tem família, o escravo diminui, o escravo fica com medo, né, com mais medo, preservar a família e não participa dessas revoltas. Tá? Quanto mais idade, maior será a dificuldade de se adaptar à nova condição de vida, de escravo. Então, esses escravos eles chegavam, como eu falei, numa idade boa de trabalho, né? Então, eles estavam em plena atividade física e intelectual, né? Eles sabiam ler e escrever, que a religião muçulmana e o islamismo exige que você leia o Alcorão. Então eles sabiam ler e escrever em árabe. Então eles se organizaram. Outro incentivo para essa revolta foi que 90% da população que vivia lá na Bahia nessa época vivia na miséria. Tá? Até mesmo alguns escravos libertos, alguns brancos que viviam de trabalhar, estavam vivendo na miséria. Então só 10% da população levava uma vida boa. Então tudo isso junto serviu de incentivo para essa revolta. Escravos de ganho e libertos. Primeiramente, o que é escravos de ganho? Escravos de ganho eram aqueles escravos que os seus proprietários mandavam eles para a rua para eles fazerem vários tipos de trabalho. Né? E com isso eles ganhavam dinheiro por dia, né? Faziam vários trabalhos, ganhavam dinheiro. E no final do dia eles tinham que dar quase todo esse dinheiro para o seu dono, mas uma pequena parte ficava com eles. Portanto, eles juntavam esse dinheiro e até conseguiam comprar sua liberdade, muitas vezes. Tá? Então, o escravo de ganho era aquele que o seu senhor punha para trabalhar, mandava ele para a rua para ele trabalhar. Tá? Às vezes alugava ele para outras pessoas. Né? E os libertos eram aqueles que já eram livres. Né? Então, por passarem muito tempo na rua, sem vigilância, tinha muita liberdade. Eles andavam, conversavam com todo mundo e tanto os escravos de ganho quanto os libertos conversavam, trocavam ideias, né? E por isso facilitou eles organizar essa revolta, né? Muitos escravos africanos libertos também participaram da revolta. Olha só, muitos escravos africanos libertos, tá? Eles muitas vezes, esses africanos, eles se libertavam, conseguiam comprar sua liberdade e aí ficavam ajudando para que outros escravos também conseguissem sua liberdade. Então esses escravos, eles participaram da revolta. Mas uma coisa importante entender é que os escravos nascidos aqui no Brasil, chamados de crioulos, esses não participaram da revolta. Tá?
somente os escravos africanos. Malês. Por que o nome malês? Por que o nome dessa revolta foi Revolta dos Malês? Os malês eram negros de origem islâmica que organizaram o Levante. Por quê? Como nós falamos lá no início, eles vieram da mesma região da África, né? Porque a gente recebia muitos escravos de várias regiões da África. E a maioria dessas regiões que eram islâmicas, que seguiam a religião islâmica, muitos escravos dessas regiões foram para a Bahia. E isso fez com que eles se organizassem lá. Tá? Por isso que teve esse nome, malês, que quer dizer muçulmano na língua deles lá. Tá? A data escolhida pelos líderes para a realização do motim não foi aleatório. Tá? Na verdade, ele representava o Ramadã, que é o período mais importante para os muçulmanos, na qual acontecem muitas preces e jejuns. A rebelião ocorreu justamente no final do mês do jejum, né, que aconteceu na madrugada de 24 para 25 de janeiro. Tá bom? Então não foi à toa, eles se organizaram mesmo, escolheram uma data importante para a religião deles, que é o Ramadã. É um período muito sagrado para eles, eles jejuam, eles ficam fazendo prece durante muito tempo, e aí esse período de um mês é muito sagrado para os muçulmanos. Então eles escolheram justamente no final do Ramadã para fazer essa revolta. Então, a revolta em si, como ela foi? A revolta dos malês, né, como nós já falamos, foi um levante de escravos, na maioria muçulmana, na cidade de Salvador, capital da Bahia, que aconteceu na noite de 24 para 25, né, de 1835. Então, foi um levante de maior relevância para a Bahia. Naquela época não era estado da Bahia, era província da Bahia. Tá? Então, apenas os negros africanos tomaram parte da revolta, nós já falamos isso, né? Que contou com cerca de 600 homens. Então, para vocês verem como foi organizada essa revolta, eles juntaram cerca de 600 homens, tá? Para fazer essa revolta. Os nascidos no Brasil, chamados crioulos, não cooperaram. As batalhas estenderam-se na cidade de Salvador por 4 horas, que resultou na morte de 70 africanos, 9 mortos daqueles que lutaram contra os africanos, né? Para a gente ver que foi uma coisa rápida. Por quê? Porque alguém delatou para as autoridades que ia acontecer esse motim. Porque era muito secreto. Entre eles lá foi em códigos, ninguém desconfiou. Apenas alguém delatou. E aí a polícia ficou esperando e foi um confronto sangrento de poucas horas, mas que resultou em muitas mortes, né? Os objetivos dessa revolta. O que os escravos queriam com essa revolta, quando eles organizaram? Então eu coloquei aqui alguns pontos, mas logicamente foi muito mais, né? A gente sempre se apega em algum estudo para falar isso. Confisco dos bens dos brancos e mulatos. Então eles queriam tomar realmente as propriedades, queriam dominar os brancos e mulatos, né? Conquista dos mesmos direitos que tinham os cidadãos brancos. Então eles queriam ter os mesmos direitos, tá? Eles queriam criar uma república islâmica. Então as coisas, essa revolta foi muito bem organizada. Eles queriam transformar aquela região numa república islâmica. Tá? Direito de liberdade ao culto baseado na religião islâmica. Tá vendo? Eles queriam impor a religião deles. Eles queriam ter a liberdade de praticar o islamismo, coisa que não era permitida naquele tempo. Fim da discriminação racial. Por quê? Porque o negro sempre foi discriminado. Mesmo aqueles que já haviam se libertado da escravidão, eles eram tratados com discriminação, como até hoje são. Né? Nós já falamos disso algumas semanas atrás, né? Sobre a discriminação racial. Tá? Então vocês imaginam naquela época como era. Né? Fim da imposição religiosa do catolicismo.
porque no Brasil, naquela época, a religião oficial era o catolicismo. Então, era obrigado a seguir a religião da família real de Portugal, que era o catolicismo, tá? Extinção do regime escravocrata. Então, para vocês verem que nós falamos lá no início que é, muitos mecanismos de revolta e de resistência dos negros não era nem para acabar com a escravidão, era para ter melhores condições de vida, né? Mas nesse caso aqui, os organizadores dessa revolta eles queriam extinguir com o regime escravocrata mesmo, eles queriam acabar com a escravidão no Brasil. E qual foi as consequências dessa revolta? O que a gente pode dizer que aconteceu depois dessa revolta? As formas de punição foram as seguintes: teve prisão simples, prisão com trabalho forçado, teve açoites, teve morte e deportação para a África. Então, muitas pessoas foram condenadas de várias maneiras de acordo com a sua participação na revolta, né? Houve casos de africanos sentenciados a sofrer 1.200 chibatadas. 16 foram condenados à morte. Mas desses 16, só 12 conseguiram reverter a sua pena. Só 4 foram executados. Mas, de qualquer forma, você vê que eles pegaram os principais líderes e executaram. E muitos foram deportados para a África. Tá? O acontecimento da revolta dos malês aumentou consideravelmente a repressão sobre os escravos africanos na Bahia nos anos seguintes. Essa repressão afetou tanto os escravos como os libertos. E existem estudos que afirmam que 5.000 libertos que habitavam Salvador, cerca de 20% foi forçada a retornar para a África. Para vocês verem que atingiu esse controle, essa repressão que eles colocaram sobre os negros depois dessa revolta, atingiu até mesmo os libertos, aqueles escravos que já tinham conseguido a sua liberdade, né, tiveram que pagar também. Né? Então as consequências foram as mais variadas possíveis e até hoje essa revolta, apesar de ter sido muito rápida, 4 horas de revolta, né? Mas a sua organização e a sua pretensão foi tão foi tão bem feita que repercute até hoje. Né? Até hoje os negros fazem questão de lembrar dessa revolta, né? Que faz parte da história do Brasil. Então, pessoal, essa revolta dos malês foi só para ilustrar todo o assunto que nós falamos nesse PET 2, que foi a resistência escrava, né? Que foi as várias maneiras que os escravos encontravam de resistir à escravidão, né? E todos os episódios que aconteceram no Brasil e que reflete até hoje nos negros de hoje, né? A, a, como vamos dizer, o que eles sofrem, o racismo que eles sofrem até hoje, né? Tem muito dessa época. Então, uma coisa tem que ficar claro na nossa cabeça: os escravos sempre resistiram, tá? Sempre resistiram. Eles não aceitaram a escravidão passivamente, não, tá? Então, vamos fechar esse PET 4 nosso, vamos assistir o filme que o PET sugere, vamos ler os textos que o PET sugere, tá? E eu já vou encaminhar para vocês o formulário, né, com os exercícios do PET, para a gente fechar esse período. E não vamos deixar nenhum formulário para trás. Vamos pegar esse PET 2 e levar ele em dia, tá bom? Aqui estão meus contatos. Não se acanhe em perguntar, tá certo? E bons estudos para todos.